Muito bem, gente. Voltando à nossa série de mensagens de 5 minutos, nós estamos falando sobre vencer a crise financeira, vencer esse sistema desse mundo falido, no qual o mundo está na falência, e estabelecermos uma liberdade financeira. E venho conversando com vocês da importância de termos a mentalidade do reino inserida primeiro dentro de nós. Nós temos um pensamento correto a respeito do dinheiro, como funciona, como lidar com isso no nosso dia a dia. E se nós tivermos, então, a verdade estabelecida dentro de mim, eu vou ver a liberdade do lado de fora sendo estabelecida também nessa área. E nós sempre viveremos uma liberdade financeira, porque Deus tem cuidado de nós. Então, nesse momento, estamos falando sobre balizas práticas para entendermos isso. Eu disse para você que baliza é uma orientação. Essa orientação tem que estar dentro de mim e do teu espírito também. A primeira é que Jesus disse assim, priorize o meu reino em primeiro lugar. Isso em todas as áreas. Nós usamos o texto de Mateus capítulo 6, verso 33, porque se você for ler todo o contexto, no final dessa história, Jesus está dizendo assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que são as coisas naturais, de cuidados naturais desse mundo, serão supridas. Todas essas coisas serão acrescentadas. Então, nessa prioridade que eu estava conversando com vocês no último vídeo, você tem que compreender que você não pode botar dinheiro em primeiro lugar. Se colocar dinheiro, ele se tornará o seu Deus, se tornará o seu sustento. E aí nós ficaremos na dependência dele, ele acaba nos governando, e isso tem prejuízo. Mas ao contrário, quando eu deposito confiança em Deus, obviamente, que eu estou conversando com você aqui, você não vai me pegar e botar do outro lado e dizer, o pastor está falando que agora então eu não preciso nem trabalhar, porque eu tenho que buscar Deus em primeiro lugar. Não é isso, gente. Só estou querendo te dizer que dinheiro não pode estar no centro do nosso coração como um Deus, como uma prioridade, porque não vai funcionar. É muito interessante, porque quando Jesus ele vem falando que ele cuida do homem, ele cuida dos pássaros, fala tudo aquilo lá, homens de pequena fé, por que vocês duvidam? Por que essa insegurança? Eu tenho cuidado de vocês. Jesus começa falando no verso 24 algo muito maravilhoso. Ele falando que ninguém pode servir a dois senhores. Olha só, ele fala sobre dois senhores e fala sobre ninguém. Então, todo ser humano, ele será servo de um ou de outro senhor. E ele compara quais seriam os dois. Um é ele e o outro é o dinheiro. Então, o sistema desse mundo tem como senhor e Deus o dinheiro. É por isso que está no prejuízo, na derrota, na falência, no fracasso. Por quê? Porque os espíritos por trás disso só quebram o ser humano. Avareza, cobiça, inveja, ódio. Então, veja bem, ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus. E ele disse lá, ou você vai aborrecer um, ou vai agradar o outro, ou vai agradar o outro, não vai aborrecer. Então ele termina dizendo assim, ninguém pode servir a ambos, ou um ou outro. Então, tem um sistema. Quando eu sirvo a Deus de coração e eu priorizo Deus no meu lugar, em primeiro lugar no meu coração, dinheiro na minha mão é uma bênção, porque ele vem como consequência. Mas ao contrário, quando eu ponho o dinheiro na frente, ele se torna o meu Deus, ele se torna tudo que eu preciso, tudo que eu quero. Então ele na minha mão é prejuízo, porque ele se tornou o meu Deus. Pronto, eu já deixei de priorizar a Deus. Aí você fala, poxa, mas pastor, isso não acontece com o povo de Deus. Olha, sinto eu ter que te dizer, com a maior parte do povo de Deus acontece isso. O povo de Deus não aprendeu ainda a se render dentro dessa área completamente a Deus. Tanto é que as leis que governam essa área, falando sobre dízimos, ofertas e tantas coisas, a menor porcentagem do povo de Deus é que é ofertante dizimista. Então isso é a prova, na prática, que o dinheiro governa e é o Deus da vida deles. Porque se não fosse, tinham priorizado a Deus, priorizado o reino de Deus. É bom pensarmos sobre isso. Se eu quero mudança e andar em liberdade financeira, se não mudar esses conceitos e mentalidades, não vai funcionar. Eu li com vocês aqui o jovem rico. Deus não é contra a riqueza. Deus é contra a riqueza se apoderar de mim e de você. É o que mais acontece. O sistema desse mundo de pensar que é das trevas é o seguinte, a riqueza se apodera da vida do homem, do coração do homem. Pronto, aí só tem prejuízo. Porque é o outro Deus. Jesus falou que só tinham dois. Ou ele ou o dinheiro. Alguém está prestando atenção no que eu estou falando? Então guarda isso no teu coração. A palavra de Deus coloca o homem sempre na posição de servo. O homem sempre foi e será servo. Ou ele será servo de Deus,
A gente será servo do dinheiro. Esse Deus Mamon, do qual é a personificação de um Deus pagão da riqueza, lá na antiguidade. Isso significa, gente, amor às riquezas e dedicação avarenta aos interesses do mundo. Amor às riquezas e uma dedicação avarenta aos interesses do mundo. Será que eu estou vivendo assim? Porque se isso é a nossa prioridade, lembra? Olha a primeira baliza, prioridade. Prioridade a Deus. Porque se essa é a minha prioridade, eu estou fora do sistema de viver em liberdade. Deu para compreender? Muito legal. Olha só, dá uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário, porque isso é importante para a gente. Um abraço.